Como o Estado brasileiro cria os assassinos que invadem escolas e causam massacre de crianças. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Caixeta Psiquiatra, revisado e narrado por Coreia com K. No dia 25 de novembro, um assassino de 16 anos, armado, entrou em 2 escolas efetuando disparos nas pessoas, ferindo mortalmente 4 indivíduos, deixando outros 12 feridos. De acordo com a investigação policial, o bandido havia planejado o ataque por 2 anos. Uma das escolas atacadas era local de estudo do meliante até o meio do ano de 2022. Os ataques aconteceram por volta das 9h30 na Escola Estadual Primo Beach e em outra escola particular que fica na mesma rua, no bairro Praia de Coqueiral, a 22 quilômetros do centro do município de Aracruz, situado no estado do Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o assassino entrou nos 2 locais empunhando uma pistola e começou a efetuar os disparos imediatamente depois que chegou no estabelecimento. Por fim, foi até a sala dos professores atirando em quem estivesse lá. 2 das vítimas que faleceram eram professoras. Posteriormente, o atirador seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, dirigindo um carro e efetuou mais alguns disparos assassinando uma aluna. Por fim, fugiu no mesmo veículo, sendo apreendido na tarde do mesmo dia. O bandido tem 16 anos. A mídia relatou esse caso dando ênfase em alguns pontos que poderíamos comentar, como por exemplo, ele sofria bullying, ia em psicólogo, mas recusava-se à psiquiatria, o pai era policial militar e o principal, havia armas de fogo em casa. Hoje, no Brasil, nesses casos de adolescentes que se tornaram assassinos dentro das escolas, a interpretação psicológica é a de que sofreram bullying. Na visão do autor, é uma visão romantizada de um problema bem diferente. Na verdade, o bullying não é a causa da doença, mas a sua consequência. Isso por vários motivos psiquiátricos diferentes. Às vezes o adolescente tem dificuldade no contato social, sendo ele excêntrico, nerd e desajeitado, os outros o criticam. Às vezes, o indivíduo possui um histórico de ansiosidade, timidez, retração, evitabilidade de conflitos e disputas sociais, ressentimento às críticas, tem problemas de hiperestesia emocional, que significa que é uma pessoa hipersensível. Às vezes, a depressão o torna muito sensível a críticas, fazendo-o ser defensivo. Às vezes, há características chamadas sensitivas paranoides, que pode ser desenvolvida em alguns adolescentes, e os fazem ressentir-se às críticas, deixando-os desconfiados e referenciados. E também, em muitos casos, a situação é apenas ocasionada por delírios, seja de referência, seja de influência, como nas psicoses esquizofrênicas. Em todos esses casos, o sentir-se alvo de bullying é um sintoma, não a causa do problema psiquiátrico. Aliás, na grande maioria dos adolescentes que passam por isso, nem se fala em problema psiquiátrico. Sempre estão em tratamento com psicólogo, como no caso do atirador do Espírito Santo. O estigma ruim afasta dos psiquiatras. O paciente depressivo, ansioso, obsessivo pode se sentir-se insuficiente, diminuído, complexado. Em cima disso, sobrevém a adolescência com um pulso hormonal de testosterona, os deixando agressivo, impulsivo, irritado e intolerante. Se o adolescente nessas circunstâncias não tem apoio familiar adequado, apoio moral ou até mesmo religioso, pode descambar para a violência. Uma família onde há distanciamento dos pais, sendo um deles ausente, sendo eles operativos ou executivos, violentos, que cultuam armas, lutas ou até mesmo a agressividade, fomentam os desvios instintivos que acabamos de apontar, não adicionando nenhum tipo de obstáculo neles. Ou seja, eles são incrementados na psique do indivíduo. Essa irritabilidade flutuante é patológica, ou seja, não tem um objetivo específico. Qualquer elemento existencial pode ser o objeto desse ódio não ligado. Uma pessoa que responde mal, uma nota baixa, um desafeto na escola, um romance não correspondido, uma chacota de corredor. Tudo isso pode fornecer material para essa patologia sem objeto, essa ansiedade flutuante. Um bom psiquiatra tem de diagnosticar isso, medicar, psicoterapizar e, em muitos casos, hospitalizar o indivíduo, inclusive por períodos longos de tempo, se necessário claramente, além de fornecer um acompanhamento ambulatorial posterior estrito. Mas isso não existe mais no Brasil, onde a psiquiatria é feita por não psiquiatras. Geralmente tais adolescentes são levados a psicólogos e neurologistas, dado o estigma da psiquiatria, como ocorreu nesse caso em particular. Se na família não graçam sentimentos ternos de amor, de carinho e aconchego, mas ao invés disso,
de violência, agressividade, luta, autoritarismo, frieza e distância, o adolescente não tem freios adequados para esses balanços emocionais e instintivos. Pessoas psiquiatricamente doentes com acesso a armas constituem um gravíssimo risco. Praticamente todos esses assassinos em massa padecem de graves problemas psiquiátricos. Em todos os casos, não foram diagnosticados e tratados de maneira correta. Os estados geralmente têm uma postura antimanicomial, contra internações em hospitais psiquiátricos. Dizem que isso cerceia a liberdade do indivíduo. Por isso, acabaram com a maioria desses tipos de clínicas no Brasil. E é também por isso que fazem questões de acabar com a psiquiatria. Uma psiquiatria científica, liberal, diagnostica e, se for preciso, isola o indivíduo, para o benefício da sociedade e dele próprio, até que ele esteja estável para um convívio social não agressivo. Mas os esquerdistas, estatistas, funcionários públicos das ciências humanas, corporativistas estatais, cabides de empregos e currais eleitorais querem mais centros de saúde mental do governo, onde não haja prisões psiquiátricas. A chance de um garoto como esse de Aracruz ficar em um hospital psiquiátrico num governo estatista e socialista é zero, pois não querem tirar a liberdade dele. O problema é que essa liberdade patológica vai ser utilizada para ferir mortalmente, como nesse caso, pessoas saudáveis. Por fim, podemos observar que os socialistas não querem reclusão de indivíduos que não podem estar em convívio social. Não apenas os bandidos, ladrões, estupradores e todos os piores tipos de pessoas, mas também os insanos, estes últimos que podem voltar à sociedade com os devidos tratamentos e reclusões caso necessário. Assim, toda a sociedade fica apreensiva com esse tipo de pessoa à solta, criando um sentimento de impotência e medo. Características que deixam o Estado em deleite, pois assim, mais pessoas pedem por seus auxílios, sagrando essa entidade como um deus na terra, garantindo sua continuidade para além dos tempos vindouros, a expropriação daqueles que estão sob seu jugo e ainda por cima, cerceando a liberdade dos sãos e bons cidadãos. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.